A apresentação de Endrick na Granja Comarim, em Teresópolis, Rio de Janeiro, na última segunda-feira 10, após sua primeira convocação à seleção brasileira, virou assunto no Brasil e no mundo por causa da vestimenta particular e peculiar utilizada pelo jovem jogador do Palmeiras. A roupa e as malas escolhidas por Endrick eram da marca de luxo Gucci, com visual retrô. Chamou a atenção nas redes sociais a semelhança no estilo dos trajes com aqueles vestidos por Pelé e outras estrelas de um passado vitorioso da seleção pentacampeã do mundo. A ESPN apurou, no entanto, que a decisão pela roupa da apresentação foi única do Endrick, enquanto seu staff e familiares tinham até outros planos para a chegada para o período de treinamentos antes dos jogos contra a Colômbia e a Argentina. A mãe do atleta, Cíntia Ramos, por exemplo, sugeriu que Endrick chegasse à Granja Comarim usando terno e gravata, de forma mais formal e até conservadora. Já a sugestão de pessoas do staff do jovem sugeriria uma camisa de futebol também de estilo retrô, com a imagem do Ronaldo Fenômeno estampada na parte da frente. São duas as empresas que cuidam da imagem do Endrick, a Rock Nation Sports e a Wolf Sports. Endrick, porém, bancou a própria decisão, com respaldo de agentes da família, e apostou nos trajes da Gucci. O martelo foi batido em almoço com a mãe e também o pai, o Douglas Ramos. Segundo também pôde saber a reportagem, não houve qualquer acordo comercial do talento com a Gucci, marca italiana que tem, por exemplo, o inglês Jack Grealish entre seus embaixadores. Trata-se apenas de uma das grifes de preferência do Endrick. Em sua primeira convocação para a seleção brasileira profissional, Endrick deverá ser opção no banco de reservas do técnico Fernando Diniz para as partidas contra a Colômbia nesta quinta-feira 16 e a Argentina dia 21, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. E essa reunião da seleção brasileira rendeu muito mais. A astro do Real Madrid, Rodrigo, se apresentou à seleção para a disputa das eliminatórias. Por lá, ao lado do companheiro Vinícius Júnior, poderá pela primeira vez treinar ao lado do Endrick, futuro atacante do clube espanhol. Em entrevista ao jornal AS, o atacante foi questionado se já mantém conversas com a joia do Palmeiras e revelou tirar algumas dúvidas do atleta de 17 anos sobre o gigante do Santiago Bernabéu. Sempre falamos e às vezes pergunta algo do Real Madrid. Agora estamos juntos e podemos falar mais, disse Rodrigo antes de exaltar as características de Endrick. Ele é muito forte e muito rápido, tem uma explosão brutal, é muito perigoso e mete muitos gols. Tem que ser muito diferente para jogar com 17 anos no Brasil. Se Endrick é uma realidade concreta para os próximos anos, há uma novela que tem capítulos em aberto e quem sabe pode vir a acontecer no futuro. Kylian Mbappé vestir a camisa do Real Madrid. E Rodrigo não ficou em cima do muro sobre a possibilidade de contratar o francês. É claro que eu traria o Mbappé, não só ele, né? É um craque e queremos jogar com os melhores, finalizou o Rodrigo. Nessa quinta-feira 16, o Brasil encara a Colômbia fora de casa pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. Será a primeira partida em que o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o atacante Neymar, que teve que operar o joelho esquerdo após se lesionar de forma grave na recente derrota na seleção para o Uruguai. O astro ficará cerca de 10 meses em recuperação, o que significa que o treinador terá que pensar em time sem o Neymar para os próximos compromissos, que incluirão jogos oficiais das eliminatórias e também amistosos contra grandes equipes da Europa, como Espanha e Inglaterra. Mas como o Diniz deve escalar o Brasil contra colombianos e argentinos? Será que agora o atual campeão da Conmebol Libertadores com o Fluminense deveria apostar em um meio-campo mais recheado, com vários volantes trabalhando nas roubadas de bola e construção de jogadas? Ou valeria apostar em um trio de atacantes mais móveis? É claro que é difícil ter um jogador que faça exatamente o que o Neymar faz. Ele ainda é um dos mais talentosos jogadores brasileiros e um dos maiores da história da seleção. Acho, portanto, que ao invés de tentar emular e imitar o Neymar, o Diniz deveria pensar em alternativas táticas. Ele pode jogar um 4-3-3 com 3 meio-campistas e sem camisa 10 clássico. O Brasil tem bons jogadores para formar esse meio. Também é possível usar o Rodrigo como ponta de lança. Vale lembrar, inclusive, que na convocação ele foi chamado como meio-campista, então é outra possibilidade. Acho que a melhor alternativa, mas que não é possível no momento por questões de extracampo, é o Lucas Paquetá. Ele poderia fazer muito bem essa função do Neymar, mas pela questão de investigação que existe contra ele, não tem sido convocado. Se o Paquetá voltar a ser chamado para a seleção, ele será a primeira opção para fazer esse papel do Neymar enquanto ele não volta. No desenho tático, Fernando Diniz vai encontrar soluções para montar a seleção sem o Ney, mas o que mais uma ausência prolongada do atacante pode ter como grande benefício é o time nacional acabar de vez por todas a ideia de que o camisa 10 pode ser o dono do time. Talvez seja o momento de largar essa de jogar a bola e a responsabilidade em um jogador que vem passado por inconstâncias físicas, e querendo ou não, a seleção brasileira precisa achar um caminho que vinha outra alternativa. O Brasil atual não é a constelação de craques do passado, só vai dar certo se apostar tudo no jogo coletivo, ponto em que o Neymar não vem se ajustado tanto. A seleção brasileira tem a chance de se reinventar, e se der certo, o Neymar só terá duas opções: aceitar ser o craque do time, mas não totalmente o principal e unânime, ou deixar de vez. Acredito que ele vai querer a primeira opção. O Rodrigo de fato é a melhor alternativa para substituir o Neymar, por ser um atleta que faz muito bem essa função de jogar atrás de um centroavante, além de ser alguém que casa perfeitamente com o estilo de jogo do Diniz. Aliás, o próprio treinador deixa claro esse ponto ao incluí-lo na lista de convocados como meio-campista e não atacante. Além disso, o grande jogador do Real Madrid já executou essa função após a lesão do Ney durante a partida contra o Uruguai. O Rodrigo sempre se associa bem aos demais no momento ofensivo, ajudando em tabelas e construções coletivas, sem mencionar sua capacidade
capacidade para lances individuais. Ainda que o Brasil possa optar por um meia mais passador, o Rodrigo é visto como a alternativa que mais ajudaria a fluir o jogo da seleção. Isso sem mencionar que o lado direito do ataque, posição em que ele ocupou na maior parte dos 2 jogos da data FIFA passada, foi fortalecido com o retorno do Rafinha. Vini Júnior e o Rodrigo estão muito bem e devem estar sendo projetados como titulares. Ambos vêm de uma partida espetacular no Real Madrid vs Valência e estão crescendo na temporada. O Martinelli é um dos principais destaques do Arsenal até aqui. Olhando para o futebol brasileiro, o Paulinho está muito bem no Atlético Mineiro, o Endrick também cresce cada vez mais no Palmeiras, o Diniz pode pensar também na formação com 2 atacantes, ocupando a faixa central e 2 de lado de campo, claro que buscando características de criação deles também. Então seria o Vinícius Júnior mais por dentro, o Martinelli fazendo o lado esquerdo, o Rodrigo pela direita e flutuando por dentro. O Rodrigo também gosta de jogar atrás dos atacantes. A seleção tem qualidade mais que suficiente para montar no ataque um grande time, apesar da ausência do Neymar. E como será a escalação? O técnico Fernando Diniz deu pistas sobre a escalação do Brasil, que vai enfrentar os colombianos. Mesmo jogando fora de casa, a equipe quer jogar bem e convencer. A grande novidade foi André na vaga de Casemiro, que ficou de fora da convocação por estar se recuperando de uma lesão muscular na coxa. No primeiro treino na Granja Comari, o treinador escalou o time no 4-2-4 com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, André e Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e Gabriel Martinelli. Em relação ao time que perdeu para o Uruguai por 2-0 na última rodada das eliminatórias, 5 jogadores permaneceram entre os titulares: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vini Júnior e Rodrigo. Além do Casemiro, Ederson e Neymar também estão por fora de lesão. Gabriel Jesus iniciou o jogo passado e foi convocado, mas não está 100% fisicamente e está sendo preparado para enfrentar a Argentina terça-feira 21 no Maraca. O esquema utilizado por Diniz é semelhante ao utilizado no Fluminense, quando escala o John Kennedy ao lado do Cano no comando do ataque, com Keno e Arias abertos. Na seleção brasileira, Rafinha foi escalado aberto pela direita, Gabriel Martinelli pela esquerda, com Vini Júnior e Rodrigo escalados como atacantes em vez de pontas. Ambos estão jogando dessa forma no Real Madrid. Outras novidades entre os titulares são os laterais Emerson Royal, que ficou no banco contra o Uruguai, e Renan Lodge, que sequer foi convocado na última data FIFA. O Brasil volta a treinar na quarta-feira, última atividade antes de viajar para a Colômbia. A seleção é a terceira colocada das eliminatórias, com 7 pontos em 4 rodadas. Qual a sua expectativa para o Brasil? Será que de fato vamos ganhar os colombianos? Será que de fato os colombianos serão presa fácil? Ou vamos ter dificuldades, até perder? O que você acha para isso? Comenta aqui. Ainda com Fernando Diniz, sem Ancelotti, ou de fato, ainda sem, ou definitivamente sem ele? Não sabemos, pois a incógnita segue no ar, mas o que sabemos é que a seleção terá 2 pedreiras no caminho, e deu tempo até para Lionel Messi falar um pouco sobre a seleção brasileira. Deixa o like, se inscreva no canal e veja tudo o que aconteceu. Talvez os prognósticos que indicassem Brasil vs Colômbia e Brasil vs Argentina estejam muito longe de estarem favoráveis à seleção brasileira. Quem acha que a seleção brasileira é favorita a ganhar os 2 jogos, simplesmente está envolto em laços de clubismo. Aqueles que acham que a seleção brasileira tem total controle e que tem totais condições hoje de ganhar facilmente de Colômbia e Argentina, só pode estar maluco. Primeiro que o jogo contra a Colômbia vai ser fora de casa, e segundo que o jogo contra a Argentina, mesmo aqui no Maracanã, é extremamente difícil. Para alguns a ficha ainda não caiu, mas a verdade é que a seleção brasileira enfrentará a atual campeã mundial. A Argentina que antes parecia perdida, que parecia completamente sem identidade. A Argentina de antes um Messi completamente zoado pelos rivais, que todos diziam a prontos e plenos pulmões que não era feito para a Copa do Mundo. Quantas e quantas vezes você escutou que o Messi era um cara alérgico a seleções, um cara alérgico a decisões? Por muito tempo foi chamado de Piponel, mas foi o Piponel Messi, como muitos chamavam, que carregou a Argentina em momentos cruciais, e momentos cruciais esses que faltaram para a seleção. A nossa seleção viu de camarote a sua maior rival histórica conseguir o seu tão sonhado tricampeonato. Mas não foi qualquer tricampeonato, foi sobre a França de Mbappé, numa das finais mais históricas de todos os tempos. Eu acho impossível que você esqueça. Para falar a verdade, nenhum amante do futebol esquecerá tão cedo a garra, a raça e a vontade, além claro mescladas à organização de uma equipe tão bem feita e tão bem postada quanto a de Lionel Scaloni. Era o destino, um técnico chamado Lionel, que aliado a um jogador craque chamado Lionel, conquistaria o mundo mais uma vez. E é novamente que Brasil e Argentina se encontram, numa ópera que poderia em 2022 ter sido bem diferente. Falta talvez a alma que não resta para os hermanos e que sobra até em outros times sul-americanos. Será que com Fernando Diniz isso vai ser recuperado? O que sabemos é que tem muito caminho a ser trilhado. E será que teremos uma seleção brasileira de novos ídolos? A pessoa responsável pela imagem do Endrick é altamente competente em fazê-lo parecer um verdadeiro ídolo. Quando ele representa o Palmeiras, Endrick é o garoto que todos conhecemos. No entanto, quando ele fala em nome da seleção, sua imagem passa uma transformação completa. Ele se afasta dos estereótipos dos jogadores atuais, como o uso de produtos de marca, cabelo descolorido, JBL e roupas chamativas. A imagem do Endrick nos remete a uma época gloriosa da história da seleção brasileira. Quando a gente olha para a imagem do Endrick, até parece que na real está surgindo um novo Pelé. Edson Arantes do Nascimento parece esculpido novamente. Parece que todo mundo volta a crer que a seleção
seleção brasileira terá um novo caminho e trilhado por um jogador ainda muito jovem. Nós precisamos do anseio de ter ídolos novamente, pois não é fácil acreditar que o Hexa virá sem grandes jogadores. Com o Neymar passando por dificuldades físicas, é bem óbvio que a seleção brasileira precisa se amparar em novos nomes. É óbvio que também a seleção não pode simplesmente descartar, ainda assim, o seu principal jogador em termos técnicos. Não dá pra negar que o Neymar veio diferente. A sua qualidade e talento jamais podem ser negados, mas o que falta é um algo mais. Um Neymar que se lesiona demais e um Neymar que não joga mais na mesma liga de alto nível de outros tempos. Talvez em outros nomes e outros jogadores a seleção brasileira possa acreditar. E foi assim que, em entrevista, Lionel Messi, antes de enfrentar a própria seleção brasileira nessa maratona que será os jogos, mais precisamente no dia 21 de novembro de 2023, falou um pouco sobre a seleção e perguntado sobre a expectativa em enfrentar um rival novamente após o título de campeão do mundo e após também o reencontro devido à Copa América conquistada em terras brasileiras em 2021, Lionel Messi foi muito claro. Não se pode subestimar a tradição da seleção brasileira. Assim como nós hermanos são uma equipe de muito peso, eles têm o Pelé, um dos maiores ídolos da história do mundo. Quando se tem uma herança desse peso, além de jogadores qualificados, não se pode simplesmente baixar a guarda. É óbvio que respeitaremos como sempre o Brasil e teremos a ciência de enfrentar um grande adversário. É uma seleção que passa por maus bocados, mas os brasileiros precisam saber que todos passam por momentos assim. Tentaremos concentrar no nosso jogo, fazer o melhor do nosso jogo e quem sabe vencer. É isso que desejamos e é isso que lutaremos.